por que estamos aqui? Qual é o propósito de estarmos aqui nessa terra? Para começar o tema de hoje, nós vamos ler uma escritura que se encontra em Jeremias. No capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: é o Senhor falando com Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então o Senhor fala aqui que ele já conhecia Jeremias muito antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe. Há um outro profeta da mesma época do Antigo Testamento chamado Jó. E Jó, lá no seu capítulo 38, nosso Pai Celestial, falando com Jó, ele diz assim: quando a terra estava sendo formada. Bom, nesse período de nossa existência, na nossa vida pré-mortal, o nosso crescimento era limitado. Muitas coisas nós não podíamos fazer como espíritos. Na aula passada foi explicado como nós vivíamos nesse lugar, que nós chamamos de primeiro estado. Já nesse segundo estado, que é a Terra, nós teríamos que passar por uma série de experiências. E aqui então nós podíamos continuar progredindo. Lá o nosso progresso era limitado exatamente por não experimentar as coisas que com o físico nós podíamos experimentar. E naquele momento então, nosso Pai Celestial, ele explicando para nós sobre esse plano, 1/3 de todos esses espíritos que estavam ali ouvindo rejeitaram o plano. Na verdade, foram 2 planos apresentados. Um por Lúcifer. Lúcifer, a palavra Lúcifer significa estrela da manhã. Lúcifer então se apresenta e Jesus Cristo. Lúcifer, com o seu plano, ele diz ao Pai Celestial que todos os seus filhos seriam obedientes, que todo mundo guardaria as suas leis e seus mandamentos. Mas em seu plano, ele não incluía o livre-arbítrio. Nós seríamos obrigados a guardar os mandamentos e a fazer as coisas que deveríamos fazer, que o Senhor esperava que fizéssemos, no entanto, nós não seríamos livres. E o mais importante, Lúcifer, ele pede para si toda a honra. Ele fala isso, que toda a honra seria dada a ele. Já o plano de Jesus Cristo previa, antes e sobretudo, a liberdade de escolha, sempre e em todos os momentos. Diante de todas as coisas que tivéssemos que escolher, nós teríamos a liberdade de fazer ou não fazer. E ainda mais, ele disse que para todas as coisas que nos apresentasse, sempre haveria uma oposição. Diante dessa oposição, e tendo a liberdade de escolha, nós poderíamos fazer uma coisa ou fazer outra. Neste momento, então, o plano de Jesus Cristo, ele é escolhido. Era um plano de redenção. Por quê? Porque muitos erros, muitos pecados que poderiam ser cometidos aqui nessa terra, nós não podíamos vencê-los por nós mesmos. Nós não podíamos restituir por nós mesmos. A queda que nós tivéssemos aqui nessa terra, ela é importante. Ela é importante porque por isso existiria o arrependimento. Mas muitas coisas nós não podíamos restituir, então teria que haver um plano de redenção. Neste momento, o plano de Lúcifer é rejeitado. Satanás, então, vendo o seu plano rejeitado, se enche de ira e, zangado, se revolta contra Deus, nosso Pai Celestial, e leva consigo 1/3 de todos os espíritos que estavam ali naquele momento presentes. Bom, diante disso, há uma grande batalha no céu. Satanás e seus anjos se voltam contra o plano de nosso Pai Celestial. Isso nós vamos encontrar em Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E a sua cauda levou a por si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Nascemos então nessa terra com alguns propósitos, e aí agora entramos no tema específico do propósito de termos nascido nessa terra.
um dos propósitos pelos quais estamos aqui era obter um corpo físico, porque através dele nós podemos agora saber o que é doce, o que é salgado, podemos aprender sobre a saudade, sobre a alegria, sobre a tristeza, podemos experimentar coisas que antes, como espíritos, nós não podíamos. O nosso crescimento era limitado. Nós antes imaginávamos como eram as coisas, mas não podíamos provar as coisas. Com a capacidade de usar o nosso físico agora, o nosso crescimento ele pode continuar, ele pode prosseguir. Outro grande propósito de termos nascido nessa terra é conhecer e desenvolver a fé. Ora, a fé não é conhecer. A fé é acreditar em alguma coisa que nós não conhecemos, mas nós sabemos que é verdadeira. A fé é o que nos impulsiona a fazer as coisas. A fé nos leva a decidir, nos leva a realizar coisas no meio das nossas relações de trabalho, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, em nossa sociedade. É aquilo que nos enche de vontade de conquistar as coisas. E isso nós tínhamos que provar aqui. Quando nascemos nessa terra, passamos pelo véu do esquecimento e ao não lembrar das coisas que vivíamos lá, aqui nós temos que agir pela fé. Bom, há um momento nas Escrituras, já muito tempo depois, quando Cristo e Lúcifer estão aqui na terra, que eles voltam a se encontrar. Lá em Mateus, há uma passagem muito interessante em que Lúcifer e Jesus Cristo eles voltam a se encontrar nessa terra, quando Jesus Cristo ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Lúcifer. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso está lá em Mateus no capítulo 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás e seus seguidores, eles estão na terra, mas como espíritos, porque ao ser lançado à terra com um terço, eles foram destinados a não obter um corpo como nós temos. Ele não esquece de nós, ele não esqueceu de nós, de quem somos e o que apoiamos. Satanás e seus espíritos estão ao nosso redor continuamente tentando-nos e incitando-nos a negar o que defendemos antes de nascer. Essa terra, ela passou a ser para nós uma escola de futuros deuses, porque como somos hoje, Deus já foi um dia. Assim como Deus é hoje, nós poderemos ser um dia. Em Salmos 82, no versículo 6, ele diz assim: eu disse, vós sois deuses, e vós outros, todos sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e caireis como qualquer dos pássaros. Ficamos por aqui. Até a próxima.